Olá, eu sou a professora Adriana, professora de matemática, e hoje eu trouxe para vocês a proposta de uma aula referente ao plano cartesiano, tá? É uma aula do 7º ano que a gente vai trabalhar aí as habilidades referente à localização no plano cartesiano, dos pontos e coordenadas, tá? E reconhecer no plano cartesiano os pontos simétricos. A habilidade que as habilidades serão trabalhadas serão a EF07 MA19 e a EF07 MA20. É importante a gente destacar, né, que a gente vai partir dos princípios lá da parte inicial, né, trabalhando com reta numérica, localização dos números, porque assim, os nossos alunos, eles têm muita dificuldade de identificar os números em reta numérica, né? Não tem o hábito de ter sido trabalhado lá nos anos iniciais, e aí quando eles chegam aqui nos anos finais, a gente tem essa dificuldade para trabalhar. Então é importante a gente retomar essa questão aí da localização dos números na reta numérica, tá? E aí, como proposta, né, a gente vai falar então dos conceitos básicos do plano cartesiano e depois a gente vai fazer uma atividade só para identificar o par ordenado e quadrante. E no final eu vou propor uma atividade prática também envolvendo aí a questão da sustentabilidade, tá bom? Então, assim, eu coloquei aqui, né, o desenho, né, um exemplo ali do plano cartesiano, obviamente que não tá perfeito, né? Eu tô improvisando aqui da minha casa, mas só pra gente ter uma noção, né, de como que ele é formado. Então, o plano cartesiano, ele é formado pelo encontro de duas retas, né, perpendiculares, que são retas que possuem um ponto em comum, que forma o ângulo de 90 graus, que no caso aqui é o ponto origem, que é o ponto que marca o ponto zero, tá? Então, esse é o ponto zero, tanto para o eixo Y quanto para o eixo X, tá? E aí eu coloquei, né, coloquei assim, um exemplo aí simbolizando a reta numérica, do lado direito os números positivos, do lado esquerdo os números negativos, sempre iniciando do menos 1 do lado esquerdo, que é o negativo, até o infinito, né? E aí sempre fazendo aí trazendo o conceito de que número é maior e que número é menor. Porque assim, o que acontece? Quando, por exemplo, o aluno vê lá o número menos 50, e aí eu pergunto, o menos 50 é maior ou menor que o menos 2? Como 50 do lado positivo é maior, né? Então eles acham que o menos 50 é maior que o menos 2, mas não. E aí eu sempre explico para eles que quanto mais distante do ponto de origem, que é o zero, no lado negativo, ele menor é, tá? Então a gente sempre tem que estar trazendo esse conceito para eles. Aí do lado no eixo Y, né, que é o eixo das ordenadas, a parte para cima são os números positivos, para baixo são os números negativos, a partir do menos 1 também, né? E aí aqui também, então, eu já coloquei a identificação aqui dos quadrantes, né? Os quadrantes são identificados no sentido anti-horário, sempre partindo do lado positivo, que é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá? E aí aqui eu coloquei um resuminho de tudo isso que eu falei, né? O par ordenado no eixo Y é o eixo da abscissa, o eixo X, desculpa, é o eixo da abscissa e o eixo Y é o eixo da ordenada. Quando eu tiver o par ordenado, eu sempre vou partir do eixo X para o eixo Y, né? Eles também confundem bastante esse tipo de coisa, até pela questão aí da falta de utilizar aí a régua, né? A reta numérica aí no dia a dia, tá? Aí coloquei aqui, né, o resumo dos quadrantes, que foi o que eu falei aqui, né, que são 4 quadrantes, sempre partindo aí do quadrante positivo, né, que é o primeiro quadrante. E aqui embaixo coloquei a proposta de uma atividade simples, que aí é para identificar o par ordenado e
localizar o quadrante. Eu trabalhei essa aula na minha sala de aula, né? Meus alunos, eles entenderam, conseguiram aí tirar bastante dúvidas. Alguns ainda carregam algumas dificuldades, mas eu vou tentar aperfeiçoar até com essa atividade prática que eu vou propor aqui para vocês também, né? Depois das férias eu vou fazer com eles e aí depois eu costumo postar aí nas redes da escola e aí vai ficar bem legal porque eles gostam, né, do concreto, tá bom? Então aqui a atividade, ó, eu localizo o par ordenado vai se chamar P, que é igual a 4, menos 5. Então, no eixo X, né, que é o eixo da abscissa, é o 4, e no eixo Y, que é o eixo da ordenada, é o menos 5. Então, eu fui lá na minha aula, fiz isso com eles também. Então, 4, né, partiu do eixo X e foi lá pro menos Y. Olha lá, a professora fazendo errado também, mas faz parte, né? E aí eu falo para eles, né, que o ponto é exatamente esse encontro aqui dos dois eixos, né? Então esse aqui é o ponto 4 menos 5. Eu falo para eles, né, que se eles puderem não ficar riscando, mas como eles também não têm muito hábito, então eles costumam riscar bastante, mas eu falo para eles não ficar arriscando muito para depois não se enrolar aí com muita informação no gráfico, né, dentro do plano, tá? E aí, por fim, fala pra gente localizar em qual quadrante esse par ordenado está. No caso aqui é o quarto quadrante, tá? Então esse identifiquei no plano cartesiano o par ordenado 4 menos 5 e sei que ele está no quarto quadrante, tá? E aí, para finalizar, eu tenho a proposta de uma atividade prática, né? Eu costumo trabalhar nas minhas aulas de matemática materiais concretos. Então, eu trabalho com dominó, com jogos, eu trabalho com bastante coisa assim que eles manuseiam e estimulam o raciocínio lógico deles. E aí, para essa atividade do plano cartesiano no retorno das férias, eu vou propor que eles tragam para a sala bandejas de ovo, né? Aquelas que vêm a grade, né? Com 30 ovos, trazer uma bandeja, cada um trazer uma. Aí a gente vai pintar, né? Também até para a questão do cheiro, então a gente vai pintar, né? Para fazer essa parte mais dinâmica na sala. E